Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre potenciação, tá? Hoje vai ser uma aula para a gente revisar um conceito, tá? Para a gente poder evoluir na próxima aula, a gente poder falar de equação exponencial e depois função exponencial, tá? Então vai ser uma aula para a gente revisitar uma matéria que a gente já estudou antes, tá? Então a gente vai usar essa aula para relembrar. Então é importante que você assista essa aula e faça essa lista de exercícios, que você vai ter mais facilidade para as próximas aulas, tá? Então já dá aquela curtida no vídeo, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para você poder acompanhar as próximas aulas. E já sabe, se você por acaso conhecer alguma pessoa que está precisando de alguma indicação, né, de onde eu vou pegar e estudar matemática, você encontrou o lugar, compartilha esse canal com essa pessoa, tá? Você vai ajudar tanto essa pessoa quanto o canal a alcançar cada vez mais pessoas para espalhar, né, esse conhecimento e essa matéria linda que é a matemática. Então, vamos falar um pouquinho de potenciação? Vamos nessa? Bora, bora, bora! Bom, galerinha, eu vim aqui e vou colocar assim, ó, potenciação. Cara, quando eu falo potenciação, né, vamos combinar que quando eu falo potenciação, eu estou pensando em alguma coisa do tipo, vou botar aqui B elevado a A. O B a gente chama de base, né? B a gente chama de base. E o A gente chama de expoente. E o que isso representa? Isso aqui representa uma multiplicação desse B várias e várias e várias vezes. Bruno, quantas vezes vão aparecer esse B? A quantidade de vezes vai ser A. Ou seja, o A é a quantidade de vezes que está repetindo essa letra B. Por exemplo, se eu venho aqui e escrevo 2 elevado a 3, significa que o 2 é a base e o 3 é o expoente. Então, 2 vezes 2 vezes 2. E aqui a gente vai ter um resultado que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, tá? Vale lembrar, vale lembrar que quando a gente tem aqui o expoente igual a zero, né? O expoente igual a zero e a base diferente de zero, ou seja, 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, 2024 elevado a zero, o resultado dessas potências aqui sempre vão ser 1, tá? Então, falou potência de expoente zero, o resultado é 1. Vale a pena a gente lembrar isso também. Agora, pessoal, vamos relembrar aqui alguns detalhes, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a diferença quando a base ela é positiva e quando a base é negativa. Tá? Dois exemplinhos de cada lado aqui para a gente ver. Na verdade, dois exemplos não, vários. Ó. 2 elevado a zero, o resultado é 1. Agora, se a gente falar menos 2 elevado a zero, o resultado também é 1, porque qualquer número elevado a zero vai ser 1, né? Se a base for diferente de zero. Agora, se eu tenho aqui ó, 2 elevado a 1, é o próprio número. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Agora, se a gente repete esses caras aqui, ó, desse lado, com a base negativa, né? Menos 2 elevado a 1 é o próprio número, então é menos 2. Menos 2 elevado a 2 é o quê? É menos 2 vezes menos 2. Negativo com negativo, positivo 4. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí a gente pensa, ó,
Negativo com negativo dá positivo, e junto com esse negativo aqui fica negativo. Então vai ficar menos 8. Repara o seguinte, pessoal, o que a gente vai tirar daqui? A gente vai tirar uma observação que é a seguinte: quando a base ela é positiva, repara que quando a base é positiva, todos os resultados aqui foram positivos, né? Então a gente tem um resultado positivo. Quando a base foi negativa, né? Ou seja, lá na segunda situação aqui, a gente teve alguns resultados que foram negativos e alguns resultados que foram positivos. Para ser mais exato, quem mandou nesses resultados foi exatamente esse expoente aqui, Quando o expoente é par, o resultado é positivo. Quando o expoente é ímpar, o resultado fica negativo. Então a gente vai anotar isso. Base negativa tem duas situações. Ou o expoente é par, ou o expoente é ímpar. Quando o expoente for par, resultado positivo. Quando o expoente for ímpar, resultado negativo. Beleza? Show, show, show? Beleza. Agora vamos lembrar aqui de uma outra coisa. O que a gente vai lembrar agora? Agora a gente vai lembrar o seguinte: quando a gente fala do expoente. Quando a gente fala do expoente, esse expoente, a gente pode analisar ele como positivo e quando ele vai ser negativo. Bom, positivo a gente já viu, né? Foi o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, o 2 elevado a 3, e aí não tem nenhum mistério aqui, né? Então eu vou só repetir. Agora, quando for 2 elevado a menos 1, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai inverter a base, então a base era 2, ficou 1 sobre 2, e vai trocar esse sinal do expoente, tá vendo? Então 2 elevado a menos 1 é o inverso trocando o sinal. O que é isso daqui? Isso daqui vai ser 1 sobre 2. Agora, se eu tenho 2 elevado a menos 2, a gente inverte a base e troca o sinal aqui do expoente. O que é isso? Isso daqui é 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Beleza? O que é 2 elevado a menos 3? 2 elevado a menos 3 é meio e troquei o sinal. Tá vendo? Inverti a base e troquei o sinal do expoente. Isso daqui é 1 elevado a 3 com 2 elevado a 3. Ou seja, 1 elevado a 8. Se você parar e analisar, chegar esse daqui 2 para baixo, chegar esse daqui para baixo, vai ficar bonitinho. Se você parar e analisar, esse 2 que está aqui é o próprio 2 elevado a 1. Esse 4 que está aqui não é o próprio 2 ao quadrado. E esse daqui não é o 2 ao cubo. Então, a gente pode dizer, tá? A gente pode dizer que, vou botar aqui, observação, que se a gente tem uma potência que é b elevado a menos a gente pode ou escrever dessa maneira, que é o inverso de b sobre a, né? Mas como 1 elevado a qualquer coisa é 1, eu posso escrever assim, ou eu posso escrever assim, 1 e b elevado a, tá vendo? Posso simplesmente colocar 1, porque 1 elevado a vai ser o próprio a, tá? Então, expoente negativo é assim que funciona, tá? Agora aqui,
Quando a gente fala base fracionária, ou seja, base com fração, né? A gente vai ter essa regrinha aqui, ó. Qual vai ser a regrinha? A regrinha vai ser, se eu tenho uma fração elevada a um expoente, quer dizer que esse expoente é o de cima e é o de baixo. Que foi mais ou menos o que a gente fez aqui, ó. Foi o que a gente basicamente fez aqui, ó, nessa etapa, tá vendo? Aqui apareceu uma fração, o 3 era expoente do parênteses, ele ficou expoente de cada um dos elementos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 2 quintos elevado a 3, o que é isso? É 2 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8 e 5 elevado a 3 é 125. Beleza? Show de bola. Só que a gente tem que combinar o seguinte, às vezes a gente olha nessa direção, mas é legal a gente também saber que a gente pode fazer esse caminho contrário aqui, ó. Como assim? Ó, eu posso transformar essa fração, visualizar tanto o numerador como uma potência, como o denominador como uma potência, e depois reduzir cada um desses expoentes a um expoente só, tá vendo? Fazendo aqui o caminho direto. Ah, Bruno, quando é que eu uso isso? Por exemplo, se você tem esse número aqui, ó, 0,125, você concorda que isso daqui não é a mesma coisa que 125 sobre 1000? E aí, se eu fatorar o 125, eu vou encontrar que ele é 5 ao cubo. 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. E aí, como os dois estão com o mesmo expoente, eu posso vir aqui repetir esse expoente e colocar eles dentro de um parênteses, e dentro do parênteses a fração 5 sobre 10. Tá vendo? Foi. Daqui a gente saiu do parênteses e desenvolveu. Aqui a gente fez o caminho contrário, ó, né? A gente fez o caminho contrário. Belezinha? Pessoal, é importante a gente lembrar também o que vai significar um expoente fracionário. Tá? A gente já falou como é que funciona se a base é uma fração. Agora, se o expoente for uma fração, né? Por exemplo, se eu tenho B e aqui a gente tem A sobre C, esse B vai continuar aqui e o A vai continuar sendo o expoente, tá vendo, do B, só que isso daqui a gente vai ter uma raiz, onde o índice dessa raiz vai ser o elemento C, tá vendo? O denominador dessa fração. Então, se eu pego e escrevo isso daqui, ó, 9 elevado a 1 meio, o que é 9 elevado a 1 meio? É 9 elevado a 1, e esse 2, que era o denominador, vai aparecer como o índice dessa raiz. 9 elevado a 1 é 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. No caso, a gente conseguiu pegar esse número que estava na forma de potência com expoente fracionário, e foi reescrevendo ele até encontrar o número 3. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre propriedades da potenciação. Cara, isso é muito importante, tá? Isso é o que vai fazer a gente conseguir desenvolver tanto as equações exponenciais que vão vir para frente, né? Deixa eu até voltar aqui, ó. A gente vai relembrar as potenciações, tá? As propriedades de potenciação. E essas propriedades vão ser a diferença entre a gente conseguir fazer uma questão tranquila, tanto de equação exponencial, que é o próximo assunto, quanto na hora que a gente for resolver também questões de função exponencial, tá? Que vai ser a próxima da próxima aula, tá? Então, já sabe, né? Se inscreve aí se você ainda não é inscrito nesse canal e dá aquela curtida no vídeo pra gente poder continuar. Vamos lá, bora.
Quais são as propriedades, pessoal? Primeira propriedade, vê se você lembra. Multiplicação opa, de potência de mesma base. De potência de mesma base. Então, por exemplo, horrível isso. Se eu pego uma potência que tem essa cara aqui, ó, a base não é o B? Então, multiplicação de uma outra potência que vai ter que ter a mesma base, que no caso é o B. E aí, um expoente aqui pode ser diferente, que no caso é C. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base e somar esses expoentes. Então, isso daqui vai ser a nossa propriedade, tá? Como é que a gente aplica isso? A gente aplica só dessa maneira aqui, ó. Olha que molezinha. 3, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. A gente repete a base e soma os expoentes. Aqui a gente vai ficar com 3 mais 4. Opa, 3 mais 4, 7. 2 elevado a 7. Belezinha? E aí, eu já vou dar a dica. É que, por exemplo, imagina que a gente vê alguma coisa assim, ó. 2 elevado a x mais 3. 2 elevado a x mais 3, você está vendo que aqui em cima tem uma soma aqui nesses expoentes? A gente vai fazer o caminho contrário, ó. A gente vai pegar e vai falar, pô, essa soma aqui no expoente significa que eu posso separar na multiplicação de duas potências. Então, esse 2 elevado a x mais 3 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Tá? Então, a gente vai usar isso daqui na próxima aula, tá? Que vai ser o quê? A propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Beleza. Agora aqui, a segunda propriedade, deixa eu ver aqui, eu botei A, então B. A segunda propriedade vai ser a divisão de potências de potência de mesma base. Então, é bem parecido, né? Se eu tenho aqui um B elevado a A e divido por um B elevado a C, a gente vai repetir a base e vai subtrair esses expoentes. Isso daqui vai ser a nossa propriedade. Como é que a gente aplica isso? A gente aplica fazendo, por exemplo, 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 5. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Aí vai ficar 2 elevado a 4. Tá? E aí a dica que eu já vou deixar aqui vai ser, se por acaso você vê alguma coisa do tipo 2 elevado a x menos 3, a gente está vendo uma diferença aqui, e se a gente está vendo uma diferença, significa que eu posso voltar numa divisão. Essa divisão a gente pode escrever como 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 3, ou deixar isso daqui na forma de fração. Tá? Vai ser mais comum a gente deixar assim, mas na próxima aula eu vou falar disso daqui com mais calma. Tá? Bom, falamos da multiplicação, falamos da divisão. Agora, com a próxima propriedade. É a multiplicação de potência com o mesmo expoente. Desculpa. Com o mesmo expoente. Por exemplo, se eu tenho aqui ó, um B elevado a A, mesmo expoente, o expoente é o A. E aqui um C elevado a A, a gente vai multiplicar essas bases e vai repetir esse expoente. Então, isso daqui é a nossa propriedade. Como é que vai funcionar na prática? 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. A gente vai repetir esse 3 e vai multiplicar essas bases aqui, ó.
E 2 vezes 5 é 10. Então vai ficar 10 ao cubo. Lembrando, tudo que vai pode voltar também. Então pode ser que em algum momento a gente pegue esse 10 elevado a 3 e desmembre ele nesses dois termos. Tá? Pode ser que isso aconteça. Tá? Show, show, show. Depois. Se a gente tem multiplicação de potência com o mesmo expoente, eu vou vir aqui, vou copiar isso, que é mais rápido. Eu vou copiar isso, colar aqui embaixo, e aí eu só vou arrumar aqui, ó. Vou arrumar como? Vou colocar aqui letra D. Eita. Vou colocar aqui, ó, letra D, e eu vou colocar, ó, divisão. Puxar aqui para o lado para ficar mais bonitinho. Bom, divisão vai ser a mesma ideia, ó. B elevado a A dividido por C elevado a A. A gente vai pegar e vai juntar isso daqui numa divisão. Tá? Então, a ideia é essa daqui, ó. Quando é que a gente usa? Essa a gente já usa mais no caminho contrário, né? Como assim no caminho contrário? Porque a gente usa quando a gente usa aquela potência em fração na base. Então, se eu tenho isso daqui, ó, vê se isso daqui não é exatamente uma divisão de 2 dividido por 3 elevado a 5. Aí o que a gente faz? A gente separa em dois pedaços, tá vendo? Só que a gente pula essa etapa aqui, ó. Mas na verdade o que a gente está fazendo é exatamente essa divisão. Aí a gente teria que fazer a conta, né? 2 elevado a 5 dividido e 3 elevado a 5. Mas não quero fazer a conta, só estou aplicando as propriedades. A última propriedade, pessoal, vou até virar aqui que a gente vai falar bastante dela, tá? A gente vai falar bastante. Vai ser a famosa potência de potência. Tá? Potência de potência. Então significa que eu vou ter uma potência e elevada a uma outra potência. E aí a ideia aqui vai ser que a gente vai repetir essa base e vai multiplicar esses expoentes, tá? Então vai ficar assim a nossa potência de potência. Na prática, como é que funciona? Vai ser assim, ó, 2 elevado a 3 elevado a 4. Esse 2 elevado a 3 elevado a 4, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 12, tá? Só que assim, pessoal, o que a gente vai combinar? Essa potência de potência vai ser uma coisa que vai ajudar a gente a fazer uma coisa chamada mudança de base. Como assim vai ajudar a gente a fazer uma coisa chamada mudança de base? Ué, vamos lá. A gente está vendo aqui o 2 elevado a 12, né? E aí tudo que eu disse para vocês que vai, volta, né? Então tudo aqui que vai, volta. Tá vendo esse 2 elevado a 12? A base dele no momento é o 2. Agora, esse 12 aqui, eu vou escrever ele assim, ó. Eu vou escrever ele como 2 elevado a 4 vezes 3, tá? E aí, tá vendo quando a gente tem multiplicação aqui? Quando a gente tem multiplicação, a gente pode voltar para a potência de potência. Então, vou vir aqui e vou botar um parênteses, ó. Vai ficar 2 elevado a 4 elevado a 3. 2 elevado a 4, pessoal, é 16. Ou seja, é igual a 16 ao cubo. Ah, Bruno, mas você poderia ter pego esse 12 e ter escrito ele como 3 vezes 4. E aí, na hora de colocar no parênteses, ia ficar 2 ao cubo elevado a 4. E 2 ao cubo é 8. 8 elevado a 4. Caramba, olha isso. A gente tinha uma potência de base 2, a gente reorganizou esse expoente e transformou depois essa combinação aqui numa potência de base 16. Aqui a gente já pegou uma de base 2 e transformou numa potência de base
8. Eu poderia pegar esse mesmo 2 elevado a 12 e escrever ele como 2 elevado a 2 vezes 6. E aí, colocando parênteses, vai ficar 2 ao quadrado elevado a 6, e 2 ao quadrado é 4 elevado a 6. Então, repara que daqui a gente está vendo que 2 elevado a 12 é a mesma coisa que 4 elevado a 6, que é a mesma coisa que 8 elevado a 4, que é a mesma coisa que 16 elevado a 3. Só que assim, a gente tem que combinar que a gente pode fazer todas essas mudanças aqui usando a ideia da potência de potência. Tá? Isso daqui vai ajudar essa ideia aqui. Essa ideia. Só que aqui a gente saiu sempre da menor, tá vendo? E foi chegando em possíveis maiores, tá? Ah, Bruno, e se eu quisesse fazer algo diferente, né? O que eu poderia fazer? Por exemplo, 25 elevado a 7. Aí, ó a maldade no coração. 25 não é 5 ao quadrado? Então, vou te falar, 25 elevado a 7 pode virar uma potência de 5. Pô, mas qual vai ser aquele expoente ali que vai ser a potência de 5? É fácil. Se 25 é 5 ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado elevado a 7, que já era o expoente. Aí a gente vai multiplicar esses expoentes, né? E aí 2 vezes 7, 14. Então, um númerozinho aqui, ó, se a gente for mudar de base, 25 elevado a 7 significa a mesma coisa que 5 elevado a 14. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Ó, mais um aqui. Se eu tenho 3 elevado a 20, será que eu consigo transformar isso em 9 elevado a alguma coisa? Aí o que você vai pensar? Bom, eu preciso transformar isso em 9. 9 não é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Então, vou pegar esse 3 elevado a 20 e vou escrever ele como 3 elevado a 2 vezes 10, né? Porque quando eu pego e separo na multiplicação, a gente pode pegar, colocar o parênteses, e agora a gente calcula aquela potência que está dentro do parênteses. Ó, 3 ao quadrado, 9, 9 elevado a 10. Pronto, a gente conseguiu transformar uma potência de base 3 numa potência de base 9. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Então, galera, agora o que você vai fazer para mim? Deixa aquela curtida no vídeo se você não deu uma curtida até agora. Na descrição do vídeo tem um link para a lista de exercício, tá? Acesse a lista de exercício para você poder, na próxima aula, acompanhar a correção, tá? É muito importante você treinar essa lista de exercícios que eu fiz para vocês, para a gente poder fazer as próximas etapas aí bem tranquilos. Valeu? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.